Oiê! Hoje estou aqui para voltar com um quadro aqui do canal do Livre Partida que muita gente fica perguntando quando que íamos voltar a ter as nossas receitinhas. Então hoje estamos começando mais um episódio do Gastronomia de Camping. Estamos aqui em Lapinha da Serra, Minas Gerais, e hoje eu vou ensinar a fazer um risoto de brócolis. Se você pensa que camping é sinônimo apenas de macarrão ou miojo, risoto é uma ótima opção porque é super fácil de fazer e não exige muito equipamento. Então o que eu vou utilizar hoje será apenas um fogareiro de 2 bocas e 2 panelas. O grande segredo do risoto é o arroz, então você vai precisar de um pacotinho de arroz especial para risoto ou arroz arbóreo. Você vai precisar também de cebola, queijo ralado, eu gosto mais do parmesão nesse caso. Você vai precisar de manteiga, uma lata de milho desses em conserva. Vamos precisar de uma cabeça, um ramo de brócolis, sal, temperos à sua escolha e caldo de legumes. Como eu sempre comento, a grande dificuldade de cozinhar com pouco equipamento é a logística da comida. Então o que você precisa pensar é na ordem como os ingredientes serão preparados. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou colocar a água para esquentar, porque ela precisa estar fervendo na hora de fazer o risoto, e enquanto isso eu vou refogar o brócolis. A panela que eu vou usar para fazer o risoto é a mesma que eu vou usar para refogar o brócolis, só que eu vou refogar ele primeiro, vou reservar e depois vou começar o risoto. Vou colocar um pouquinho de manteiga. A hora que a manteiga derreter, eu vou acrescentar um pouquinho de açafrão da terra e um pouquinho desse mix que é alho, cebola e salsa. Agora eu vou acrescentar o brócolis, que eu já deixei cortadinho. Enquanto o brócolis está ali refogando, eu vou cortar a cebola que vai ser usada junto com o arroz. Uma das coisas que atrapalha enquanto a gente está cozinhando ao ar livre é as condições climáticas. Então, no meu caso hoje aqui está ventando bastante e isso faz com que o fogo fique instável. E aí a comida demora muito mais para cozinhar. Então, uma dica aí, se você estiver acampando, é tentar fazer o seu fogo no lugar mais abrigado do vento possível. E aí, óbvio, né, chuva, neve, outros tipos de condições climáticas podem atrapalhar também. E inclusive a altitude. Quando você está em grandes altitudes, a temperatura de cocção da comida muda bastante. E aí você vai perceber que o tempo para cozinhar também vai mudar. Então fique atento nisso quando você estiver cozinhando ao ar livre. Bom, a minha água está aqui aquecendo e eu vou acrescentar nela 2 tabletinhos de caldo de legumes. Se eu tivesse em casa, eu faria esse caldo de legumes com legumes de verdade. Mas quando a gente está acampando, a gente precisa de coisas práticas. Então, um tabletinho de caldo de legumes não vai matar ninguém, não é mesmo? O brócolis que eu estava refogando já está bom. Então, o ponto dele é ainda durinho. Quando ele fica verde mais escuro, já tá bom de tirar, porque ele ainda vai cozinhar junto com o arroz depois. Então eu vou tirar esse brócolis e vou reservar. Agora nessa mesma panela onde eu refoguei o brócolis, ela tá com essa sujeirinha do brócolis e os temperinhos que eu coloquei, é isso que eu quero para pegar o gosto no meu arroz. Então eu vou colocar mais manteiga, pode ser generoso na manteiga, tá? Risoto pede bastante manteiga. Agora eu vou refogar a cebola para em seguida colocar o arroz. Aí a quantidade você vai colocar de acordo com o número de pessoas que forem comer, mas avisando que o arroz de risoto ele cresce bastante, tá? Então não exagere, porque senão você vai ter um panelão de risoto aí para comer depois. O grande segredo do risoto é que você vai precisar acrescentar a água aos poucos e não pode parar de mexer. Então, no momento em que eu coloquei o arroz para esquentar, eu vou misturar ele com a manteiga e vou começar a acrescentar essa água com caldo de legumes aos pouquinhos. O ideal é que essa água esteja sempre quente, então eu mantenho ela no fogo durante todo o tempo de preparação. E agora, o que você vai precisar fazer é manter mexendo e acrescentando água conforme você vai sentindo que essa água vai sendo absorvida pelo arroz.
Tô mais ou menos aqui no metade do tempo de cocção, já coloquei uma boa parte da água e continuo aqui mexendo. A hora que você perceber que ele tá começando a ficar bom, vai ser a hora de colocar o recheio, o sabor, o brócolis. Ainda falta um pouquinho para o meu arroz cozinhar e eu vou acrescentar agora o brócolis e o milho verde. É importante você não colocar o brócolis desde o começo, porque o arroz demora muito mais tempo para cozinhar do que o brócolis, e aí o brócolis vai acabar se desmanchando, ficando muito mole. Então eu gosto de colocar ele mais para o final, justamente para ele não ficar muito molengo. O tempo de cozimento desse arroz vai depender um pouquinho da marca e da quantidade que você está fazendo, mas em geral entre 20 e 30 minutos é o tempo que ele vai demorar para cozinhar. E aí agora no final precisa ficar atento para mexer bem, porque é o momento que ele costuma começar a grudar mais. Então vamos continuar mexendo. Depois que você colocou o recheio e que o arroz já está quase no ponto, é o momento de você experimentar e ver se vai precisar colocar mais sal. Depende muito do caldo de legumes que você está utilizando. Então, no meu caso, eu não vou precisar acrescentar mais sal, porque esse caldo já é bem salgado. Então, experimenta e vê se está do seu gosto e, se precisar, é nesse momento que você vai acrescentar mais sal. Nosso risoto está quase no ponto. Olha só o quanto ele cresceu. Deu um montão aqui e é agora a hora de colocar o queijo. O queijo você acrescenta no final para dar cremosidade ao seu risoto. Acabei de provar, o arroz está no ponto. O ponto dele é macio, levemente al dente. Você não pode sentir que o meio dele está muito duro, tá? Então assim que ele ficar macio, o risoto está pronto. Vamos desligar o fogo e servir. Esse foi o Gastronomia de Camping de hoje. Você aprendeu a fazer risoto de brócolis com milho verde. Até o próximo episódio.